Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no mapa da lunação que a gente vai ter no signo de Câncer, sendo que essa lunação está vindo junto com um eclipse solar parcial. Por que está ocorrendo o eclipse solar parcial? Porque essa lua e esse sol estão próximos aqui ao eixo nodal norte. Quando a gente tem uma lua nova, que é essa aqui, ou quando a gente tem uma lua cheia próxima aos eixos nodais, tanto sul quanto norte, a gente está tendo um alinhamento de Sol, Lua e Terra. Eixo nodal representa isso. É o alinhamento desses eixos. Então, esses três pontos, eles ficam numa mesma linha. E é por isso que na lua nova, a lua passa na frente do sol, porque está alinhado, e na lua cheia, a terra faz sombra na lua. E aí a gente tem uma lua cheia e de repente ela começa a escurecer, porque a sombra da terra está passando ali naquela lua. E eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos disso, para poder exemplificar para vocês, para que vocês consigam visualizar como é que isso acontece. Eu já fiz um vídeo explicando o que são os eclipses. Eu vou deixar no izinho aqui em cima para vocês. É só clicar aí, ou no final do vídeo eu vou deixar também linkado. Se vocês quiserem entender um pouco mais, tem um vídeo específico sobre eclipses. Mas aqui nesse vídeo eu também vou explicar um pouquinho. Bom, aqui a gente tem o eclipse solar e o eclipse lunar. A gente vai ter esse aqui, ó, eclipse solar, que é quando Sol e Lua estão conjuntos no céu. Ou seja, a gente está aqui, né? A gente está aqui na Terra, lindos e maravilhosos. Quando a gente olha para o céu, o que a gente vê? Na verdade, a gente não vê, porque a Lua, ela não aparece no céu. Essa parte preta aqui dela tá escura. A gente não consegue ver. A parte que fica iluminada é essa parte de trás aqui. Então, a gente tem a Lua nova. Só que quando os eixos, eles se alinham, quando tem os eixos nodais e Terra, Lua e Sol se alinham, aí eles entram nesse mesmo ponto aqui, nessa mesma linha, e essa Lua que está invisível, ela passa na frente do Sol. Quando ela passa na frente do Sol, a gente tem o eclipse. A gente pode ter um eclipse total, um eclipse anular e um eclipse parcial, que é o que a gente vai ter nessa quinta-feira, dia 12, ou sexta-feira, dia 13, dependendo de onde você está no globo. Só que a gente daqui da Terra olhando, a gente vê que esses dois planetas aqui, ó, Lua e Sol, eles estão conjuntos, né? Eles estão juntinhos aqui, que é exatamente isso aqui. Eles estão juntinhos aqui e eles estão juntinhos aqui. Quando a gente tem um eclipse lunar, a gente está aqui na Terra, essa Lua dá a volta aqui, e aí a gente tem o Sol, a Terra, esse Sol está irradiando aqui na Terra e a sombra da Terra encobre aquela Lua cheia linda que está ali. Sabe quando a gente tem aquela Lua cheia, toda iluminada, de repente vem uma sombra, que é a própria Terra, encobrindo esse brilho, essa luz. Então aqui a gente tem um eclipse lunar, e eclipses lunares a gente tem vários tipos. E ali no dia 27 a gente vai ter o eclipse total lunar. Vai ficar desse jeito assim, olha, vai encobrir tudo. Vai estar muito bem alinhado esses três aqui. Mas agora vamos procurar entender o significado dessas sombras, dessa projeção dessas sombras para nós. Bom, eu ensinei no outro vídeo para vocês, eu expliquei naquele outro vídeo sobre eclipses, que o Sol ele representa o pai, a Lua representa a mãe e a Terra representa o filho. Isso óbvio, gente, de forma figurada, mas é simplesmente para tentar explicar o sentido energético que todos esses aspectos representam para a gente, tá? Então, quando a gente tem o eclipse lunar, o que acontece? A gente tem o Sol irradiando a Terra aqui, e a gente, como filho, aqui é como se fosse o filho, a gente chega e projeta essa sombra na mãe e coloca de alguma forma nessa lua, que é a mãe que germina, né, que gera, a gente coloca nessa mãe os nossos desejos e as nossas vontades. Isso no eclipse lunar, quando a lua está cheia e a sombra da Terra passa por sobre essa lua cheia. Então, no momento que essa sombra passa ali, todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos, aquilo que a gente é internamente, que aí é Sol, aquilo que a gente está vibrando com mais força, acaba indo
para essa lua. E aí essa lua recebe essa sementinha e 6 meses depois ela vai fazer o quê? Ela vai germinar essa sementinha aqui e ela vai devolver para a gente, adivinha quando? Quando ela estiver na frente do Sol aqui, que é na lua nova, no eclipse solar. E aí com essa sombra, com essa projeção dessa sombra aqui, o que acontece? A gente recebe essa sementinha que a gente germinou aqui, que a gente entregou para a lua aqui. Então ela germinou e ela devolve para a gente 6 meses depois. Então o eclipse solar que a gente vai ter agora em Câncer é como se essa lua ela estivesse devolvendo para a gente tudo aquilo que a gente desejou, tudo aquilo que a gente estava sentindo 6 meses atrás. E aí daqui a 14 dias, no dia 27, a gente vai ter um eclipse lunar novamente. A gente vai ter esse eclipse aqui, olha, o eclipse lunar novamente. Então a gente aqui no dia 27 do 07, a gente vai ter o eclipse total lunar. E mais uma vez a gente vai ter a oportunidade de colocar essa sementinha na lua para ela germinar por mais 6 meses e devolver para a gente ali em janeiro de 2019. Só que esse ano é um ano especial, porque a gente vai ter um outro eclipse solar ali no dia 11 de agosto no signo de Leão. A gente vai ter a conjunção de Lua e Sol novamente no céu, ocorrendo um eclipse parcial novamente. Mas esse aqui seria o fechamento dos eclipses do eixo Leão-Aquário, ou seja, acabou, fechou, não tem mais. Os assuntos de Leão e Aquário só vão ocorrer novamente daqui a 9 anos. Sim, tá? A gente só vai rever esses assuntos aqui daqui a 9 anos. Lá em 2026 por aí. Então, em 2018, a gente fecha esse ciclo de eixo aqui de Aquário e Leão. A gente vai fechar isso ali no dia 11/8. E aí, a gente vai começar a trabalhar o eixo de Câncer e Capricórnio, tá? A gente vai começar a trabalhar essas duas energias aqui. Bom, aqui eu coloquei uma outra imagenzinha para vocês, só para ficar um pouquinho mais claro como é que acontece, né? Então o Sol está irradiando aqui e olha como é que a Lua faz uma sombra ali, tá? Então é essa sombra que se projeta na Terra, tá bom? Só para vocês conseguirem enxergar isso aí. Bom, mas vamos agora dar uma olhadinha no mapa, né? O que está acontecendo astrologicamente nesse dia, no dia em que está ocorrendo tudo isso aí no céu, né? Então, vamos dar uma olhadinha. Bom, então a gente vai ter um eclipse solar parcial, ou seja, a gente está recebendo da Lua a sementinha que a gente germinou. Então a gente está recebendo aquilo que a gente pediu e a gente vai manifestar isso na Terra. E a gente pode plantar uma nova sementinha e dentro da lunação a gente está tendo a oportunidade de começar alguma coisa nova, de iniciar novos projetos, né? A lunação, ela representa isso. Ela representa que a gente está tendo a oportunidade de começar alguma coisa. Vamos tentar entender assim. Imagina que você quer começar a pintar um quadro. Você está ali super inspirada para começar a pintar o seu quadro. Só que você não tem os instrumentos. Você tem o desejo, o sonho de começar a pintar, mas você não tem pincel, você não tem tinta, você não tem paleta, você não tem nada. Você só tem uma tela em branco. Então, quando a lua nova ela ocorre, principalmente com eclipses, esse presente que a lua está nos devolvendo é justamente essas ferramentas, que é o pincel que a gente precisa para pintar, é a paleta com todas as tintas ali bonitinho, e aí a gente começa a poder executar isso. A gente começa a ter a oportunidade de tornar isso aqui real. É isso que uma lunação representa. E a lunação com o eclipse é quando a gente de fato recebe aquilo que a gente desejou 6 meses atrás. Às vezes pode ser 6 meses, às vezes pode ser 1 ano atrás, às vezes pode ser 1 ano e meio atrás. Isso depende de cada um, isso depende de cada mapa. Então, no momento que a gente recebe essas ferramentas, o que a gente pode fazer? A gente pode começar a colocar em prática, a gente pode começar de fato a manifestar os nossos desejos. Isso é a lunação, isso é a sementinha que todo mundo fala. É a sementinha que a gente está plantando para aquilo que a gente quer realizar. Então, se a gente tem um sonho, se a gente tem um desejo, se a gente quer manifestar alguma coisa, se a gente quer realizar alguma coisa, geralmente o período de lua nova
é um período maravilhoso. E o período de lua nova com eclipse é quando a gente pode iniciar alguma coisa recebendo as ferramentas que foram germinadas, que foram trabalhadas pela lua por 6 meses. Ou seja, o que a gente estava sentindo, desejando, como a gente estava vibrando naquele período 6 meses atrás, a gente vai receber isso mais intensificado com essa lua nova de eclipse. Então seria mais ou menos isso. Só que a gente está falando dos assuntos de Câncer. E o que significa essa alunação de Câncer? Câncer fala dos nossos sentimentos. Por mais difícil que pareça, todos nós sentimos alguma coisa. Até as pessoas que parecem não sentir nada, não ter nenhum tipo de sentimento, não expressar nada, as pessoas sentem. Enfie o dedo dessa pessoa na tomada e veja se ela não vai sentir alguma coisa, se ela não vai sentir um choque. Todos nós somos seres que sentimos. Temos um corpo físico que sente, que sofre, que passa por sensações, e tudo isso acaba sendo registrado no nosso inconsciente. E esse registro ele é mantido, por isso que a lua ela é conhecida como o nosso arquivo das memórias, né? Ela arquiva tudo o que acontece, toda a nossa história, tudo está guardado nas memórias da lua. Ou seja, a lua é um banco de informações, é um banco de sentimentos, é um banco que registra toda a nossa história, todas as nossas conexões, todo o nosso passado, e dentro desses registros estão guardados a origem de tudo. A nossa origem está ali guardado nessa lua. E o berço dessa lua é o signo de Câncer, ou seja, Câncer é o reino da lua. E a gente está tendo uma lunação justamente nesse campo, nessa área das emoções, do sentimento, dos registros do passado, dos nossos traumas, daquilo que aconteceu lá atrás, aquilo que está no nosso campo inconsciente. Só que, ao mesmo tempo que a gente está tendo essa lunação e esse eclipse solar ocorrendo aqui, a gente está tendo ali uma oposição exata a Plutão, e Lilith está ali juntinho também. Sendo que essa oposição exata para Plutão em Capricórnio, que é justamente o topo da árvore, que é justamente aonde os frutos saem, os resultados das nossas águas interiores, elas saem nos frutos dessa árvore de Capricórnio. E bem ali a gente está tendo Plutão. E Plutão é um planeta que significa transformação, morte e renascimento. É um planeta que significa purificação. Ou seja, é passar por uma limpeza. É de alguma forma extrair a podridão de dentro da nossa história, do nosso passado, dos nossos registros, dos nossos sentimentos, da nossa fundação. Extrair isso e procurar encarar esses monstros. Adivinha como? De frente. Sim, é um eclipse que está pedindo para que a gente encare os nossos monstros de frente. É hora de trabalhar de forma consciente, realista, comprometida na purificação e renovação dos nossos sentimentos, do nosso passado, aquilo que a gente puder e tiver oportunidade de trabalhar. Então essa alunação junto com esse eclipse solar que vai levar um ano, porque a gente só vai ter o eclipse em Capricórnio no ano de 2019, que é quando vai acionar realmente, começar a acionar essa energia de Capricórnio e Câncer. Até daqui um ano a gente tem a oportunidade de começar a perceber a realidade daquilo que a gente precisa encarar de frente, ou seja, olhar para os nossos monstros, olhar para as nossas sombras, olhar para as questões que precisam ser superadas dentro de nós, que a gente se desapegue desses sentimentos e dessas memórias, que a gente tire de dentro de nós a culpa que a gente sente, que a gente consiga entender que a culpa que a gente projeta no outro, muitas vezes, pode ser perdoada, pode ser compreendida de uma outra forma, porque a gente está falando aqui, olha, de aspecto aqui de Netuno com Júpiter muito forte, a gente está falando de aspecto desse Netuno com a Lua e Sol ali muito forte, e de alguma forma a gente tem esse aspecto ocorrendo ali de Júpiter para o Sol e Lua também, e a gente está tendo um triângulo de terra aqui ocorrendo também, um grande trígono. Então a gente tem um grande trígono de terra junto com uma lunação e um eclipse solar no signo de Câncer. É muita água e é muita terra. E esses aspectos no céu estão dando pra gente a oportunidade de fazer alguma coisa de forma prática, real, de verdade, sabe? Vamos fazer de verdade essa energia fluir, essa energia acontecer.
a energia de purificação, a energia de renovação, de renascimento, de libertação total, sabe? A gente se libertar de certos sentimentos, de certos hábitos, de certos apegos. Vamos nos livrar de assuntos e questões que só nos prejudicam, e muitas vezes o que prejudica a gente não está fora, não está lá fora, está dentro da gente. É uma questão interior, é uma transformação de dentro para fora. Sabe aquilo que eu mais falo nesse canal? Que é a transformação começa dentro da gente para refletir fora da gente? É exatamente isso que essa lunação e esse eclipse solar em Câncer vai propor para a gente. A gente tem um ano para trazer para uma realidade, para trazer para uma consciência esse trabalho interior que a gente pode fazer, mas agora no âmbito emocional. A gente trabalhou o eixo de Leão, a gente trabalhou esse eixo aqui, olha, do eu, a questão do ego, como a gente utiliza esse nosso poder de cocriar, como a gente exerce essa luz interior que a gente traz, de estarmos vivos, de realizar, de fazer alguma coisa acontecer nesse mundo, do nosso dom, do nosso poder de ser e fazer crescer alguma coisa que germine de nós, que venha, nasça de nós, como um filho. Esses eclipses que ocorreram no eixo de Aquário e Leão, que eu vou falar nos próximos eclipses, que a gente vai ter mais 2 eclipses fechando esse eixo aqui, eixo Aquário e Leão. Mas a gente falou muito dessas futilidades em relação ao ego, em relação a essa necessidade de ter aprovação, de ter likes, do mundo que está se utilizando de toda essa energia fútil para satisfazer um ego super vazio. Só que aí a gente está falando de Sol, a gente está falando de Leão. Agora a coisa vai entrar mais fundo, porque falar de Sol, de Leão, é uma coisa mais fácil, porque essa é uma energia consciente. Então lidar com essa energia consciente é fácil. Eu sei disso, mas tudo bem, eu não quero fazer assim. Eu sei que eu sou fútil, eu sei que eu me preocupo com coisas bobas, que eu alimento o meu ego com coisas nada a ver, mas tudo bem, eu tenho consciência disso, mas está tudo certo. Vou continuar fazendo, quando eu quiser parar, eu paro. E está tudo certo. Quando você quiser parar, você para. É consciente isso. Agora, quando a gente vem para o eixo de Câncer e Capricórnio, a coisa fica muito mais séria, a cobrança é muito maior. Aí entram os assuntos emocionais, os medos, traumas, entram os assuntos inconscientes, ou seja, é muito fácil lidar conscientemente com uma coisa que você não quer realizar ou que você não quer fazer agora. Mas quando você entra numa depressão, quando você começa a se sentir triste, quando você começa a ter calafrios, quando você começa a adoecer por conta do seu campo energético emocional, porque os nossos sentimentos, de alguma forma, eles afetam o nosso campo energético. E esse campo energético afetado, ele começa a ocasionar doenças no nosso corpo. No corpo energético, no corpo plasmado e no corpo físico. E pronto, não tem para onde fugir. Então, esses assuntos aqui de Câncer, esses eclipses que vão ocorrer nesse eixo, vai pegar fundo, principalmente naquelas pessoas que ignoraram a importância de trabalhar a questão do ego, a questão do eu, de honrar com a sua luz e o seu brilho interior, de perceber a sua importância verdadeira. Então, se não trabalhou isso aqui, agora o bicho vai pegar, porque muita instabilidade emocional pode surgir aí, justamente, principalmente com os eclipses ocorrendo nesse eixo. E o portal que está sendo aberto para os eclipses nesse eixo está sendo aberto com um Plutão e uma Lilith, um Saturno lá do outro lado. A gente vai ter 2 anos aí, até maio de 2020, a gente vai ter até 5 de maio de 2020, esse eixo aqui sendo trabalhado. Lembrando que a gente tem eventos fortíssimos ocorrendo no ano de 2020. Então são mais ou menos 2 anos que a gente vai ter aí para poder lidar com as nossas emoções, trabalhar as nossas emoções. É um período em que a gente vai ter que se conscientizar dos nossos sentimentos, por bem ou por mal, pela dor ou pelo amor, de alguma forma a gente vai ter que encarar sim os nossos monstros, porque é aquilo que eu estou falando, o portal que está sendo aberto para os eclipses que duram mais ou menos 2 anos em um eixo, esse portal está sendo aberto com uma oposição exata de Plutão para o Sol e Lua, num eclipse solar. Ou seja, a gente está recebendo a sombra da Lua na nossa Terra. E vocês já ouviram falar que quando a gente tem um eclipse, qualquer eclipse, eclipse solar ou lunar, o que acontece com a Terra?
geralmente a Terra passa por alguma catástrofe, né? Ou tem um grande evento, ou acontece um grande terremoto, alguma coisa, as estruturas da nossa Terra é remexida. Por quê? Porque tanto no eclipse lunar, a Terra retira alguma coisa daqui para entregar para a Lua. E quando a gente tem um eclipse solar, a Lua, ela joga alguma coisa para dentro da Terra. Então, tanto aqui quanto aqui, as estruturas são mexidas. Então, o próprio filho, que é a Terra, acaba sentindo os impactos dos eclipses. Isso já é comprovado. Vocês podem ver que sempre que tem um eclipse na Terra, que essa sombra bate em algum lugar aqui na Terra, algum fenômeno, alguma coisa ocorre, alguma catástrofe, algum evento sobrenatural ocorre sobre a Terra. Então os eclipses, eles têm esse poder realmente. E esse portal está sendo aberto com Plutão ali. Se um eclipse é capaz de mexer com as estruturas de uma Terra, imagina com as nossas estruturas. Agora imagina essas nossas estruturas sendo sensíveis e sentimentais. Ou seja, ter que lidar com a nossa psique, ter que lidar com a nossa sensibilidade, com a nossa intuição, com as prováveis instabilidades emocionais que a gente pode vir a ter. Imaginem, um mergulho vai ser profundo, mas esse mergulho vai ser profundo por quê? Porque a gente tem a oportunidade de transformar e reestruturar a nossa base sentimental, emocional, psíquica. A gente tem a oportunidade de começar a trabalhar o nosso inconsciente, de trazer para o nosso consciente assuntos que estão ocultos, assuntos que estão escondidos e de alguma forma com esse Saturno ali em Capricórnio, solidificar isso. Solidificar de uma forma que a gente possa extrair de dentro da gente e manipular essas energias, essas sensações e esses sentimentos de forma realista, concreta. Ou seja, é amadurecer de fato emocionalmente. A gente está entrando num processo de amadurecimento emocional, de consciência emocional, de aprender a ter sabedoria de lidar com os sentimentos, com o nosso próprio sentimento, não somente com o sentimento dos outros, mas tudo começa dentro da gente, tudo começa nas nossas raízes aqui. E esse primeiro portal que está sendo aberto para esses eclipses que vão começar a ocorrer nesse eixo aqui, eles nada mais são do que o início de uma semente que vai se aprofundar, se aprofundar, se aprofundar, se aprofundar e ramificar. E aí depois eu vou colocar aqui para vocês um videozinho que exemplifica essas raízes ganhando força. E essas raízes nada mais são do que Câncer. Tá bom? Do que essa série de eclipses que está começando, que está abrindo a porta através do eclipse solar parcial em Câncer. Bom, mas agora voltando aqui para o mapa, como é que esse portal está sendo aberto para a gente? O que esses aspectos todos querem dizer? Bom, nessa lunação a gente está tendo esse grande trígono aqui de Terra, né? Aonde está sendo envolvido Saturno, Urano e Vênus, tá? Então tem esses 3 planetas, sendo que o planeta mais rápido é Vênus. Então quem está recebendo essas energias aqui é Vênus, tá? Vênus está recebendo essa enxurrada aí de vibração desses 2 planetas. E Vênus é um planeta que fala muito dos relacionamentos, que fala muito dos nossos desejos, dos nossos sonhos, das nossas vontades, fala muito a respeito de como a gente valoriza também o nosso dinheiro, ou seja, praticamente tudo que a gente tem nesse plano, a gente conquista de alguma forma pelo dinheiro, né? Então, casa, carro, bens, todos os bens materiais, roupa, comida. Ah, eu estou apaixonado e vou querer sair para um jantar. Tudo bem, mas você precisa de dinheiro para poder comer, né? Ah, eu sou uma pessoa super desapegada aos bens materiais. Eu sou super zen, não sou nem um pouco consumista. Eu gosto de meditar, eu gosto de ficar na beira de um rio, na beira do mar, tudo bem. Mas para você ter um incenso, muitas vezes você precisa ter dinheiro. Para você viajar para a beira do mar ou para você ir para uma Chapada dos Veadeiros, por exemplo, para ficar zen, você precisa de dinheiro para pegar um ônibus e ir para lá. Você precisa de uma barraca para poder dormir e não ficar ao relento. Você precisa de uma lanterna para poder enxergar à noite. Você precisa de um celular para poder se comunicar caso alguma coisa aconteça com você. Ou seja, o sistema, ele consome a gente, não tem como fugir dessa realidade. E Vênus fala a respeito disso. Então, mesmo a gente não tendo esses apegos materiais ou não sendo consumistas descontrolados, ainda assim os nossos valores estão embutidos nessa Vênus. Então, se você valoriza a paz, o amor, a harmonia, você ainda assim precisa comprar a sua aguinha, comprar a sua comidinha,
ter um lugarzinho para você morar e não tem como fugir dessa realidade. Então, a Vênus, ela é essencial, importantíssima e não tem como negar essa Vênus. E essa Vênus também, além de falar dessa questão de valores e de dinheiro, ela obviamente fala também das relações. A gente se relaciona com o mundo exterior. Então não estamos sozinhos. Nós somos seres que se relacionam. Não importa, se você está vestindo uma roupa agora, alguém fez esse tecido, alguém costurou esse tecido para você. Então a gente se relaciona, a gente troca. E essa Vênus fala muito disso. E fala de afeto, amor, carinho. Ou seja, esse portal sendo aberto com esse grande triângulo de terra, pegando uma Vênus, que é um planeta essencial, mas ele é essencial para a nossa existência. Isso significa que, provavelmente, através das nossas questões emocionais, porque também tem esse triângulo de água ocorrendo aqui, ou seja, as transformações que a gente vai passar no nosso interior, nos nossos sentimentos, as crises emocionais que a gente pode passar, porque se a gente não tiver consciência e não quiser trabalhar de forma comprometida, séria, disciplinada, responsável, os nossos medos e os nossos traumas, o nosso lado sombra, aí o que pode acontecer? Crise atrás de crise. A gente tem Saturno, Plutão e Lilith juntos ali no signo de Capricórnio. Esses três estão irradiando para essa lua e para esse sol ali. E esses três, quando eles não são ouvidos, esses três aqui, quando eles não são trabalhados, quando eles não são percebidos, o que eles fazem? Eles atuam mesmo assim, não estão nem aí. Eles agem ou através da nossa consciência ou pelo nosso inconsciente, ou através do vamos ser corajosos e vamos olhar para as nossas questões, ou se você não quiser olhar de forma consciente, de forma aberta, abrindo a guarda e falando tudo bem, se você não quer olhar dessa forma, vai olhar pela dor. E muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que faz com que a gente olhe, querendo ou não, para essas questões emocionais, para essa nossa sensibilidade, para os nossos medos, para os nossos traumas. E geralmente quando a gente passa por essa crise, o que acontece? A gente busca uma ajuda exterior. E essa ajuda exterior geralmente vem através de terapias, seja ela qual for. Mas é através de terapias, de aconselhamento, de tentar extrair o que é que está te matando por dentro, para você tirar esses monstros daqui de dentro e você se libertar deles e começar a cair na real, né? A encarar realmente essas questões que estão lá no inconsciente ou no subconsciente, buscar alguém de fora que possa ajudar a gente a lidar com essas questões e aí esse processo ele é feito através, muitas vezes, da dor. Mas o importante de tudo isso é a gente entender que, de alguma forma, a gente vai ter que lidar, em algum momento, nesse período de 2 anos, a gente vai ter que lidar com os nossos sentimentos, com alguma questão lá dentro da gente. Principalmente para as pessoas que são muito terra, que são muito razão, que são muito preto no preto, branco no branco. Essas pessoas que são muito céticas, que viram as costas para os seus sentimentos, essas pessoas elas terão uma oportunidade incrível de trabalhar nessa alunação com esse grande trígono de terra. Trabalhar os sentimentos, de ter coragem de olhar para os próprios sentimentos, de se transformar sentimentalmente. Sabe, de olhar para si e falar, não, tudo bem, eu sei que eu não sou só uma máquina que trabalha, eu sei que eu não sou só uma pessoa que estou realizando, ganhando dinheiro e vivendo nesse mundo físico. Eu tenho emoções, eu tenho sentimentos, eu tenho sensibilidade, eu tenho uma espiritualidade que eu não gosto de olhar, mas estou disposto a olhar para isso, a procurar entender o que isso significa. Então, para quem tem essa resistência de olhar para o seu lado sentimental, sensitivo e intuitivo, e de alguma forma, através dos seus sentimentos, através dessa sensibilidade, ter um pouquinho mais de empatia com as pessoas, com o mundo ao redor e passar a nutrir com mais amor e carinho, porque o propósito de tudo nesse mundo é a gente respeitar uns aos outros, é a gente amar, nutrir, compreender, entender a situação do outro, saber que o outro ainda está pequenininho no processo, enquanto eu estou um pouquinho maior, aquela pessoa está ali pequenininha, eu estou um pouquinho maior, cresci já mais que essa pessoa, tenho mais consciência, sou mais evoluído do que ela, mas essa pessoa vai crescer também. E ter consciência, caramba, não é chegar e falar, xingar, querer matar aquela pessoa porque ela é mau caráter, ela é má, ela é isso, ela é aquilo.
calma. É a gente começar a ter empatia, sentimento, saber nutrir, saber amar o próximo. Uma outra questão a respeito desse eclipse e dessa lua nova no signo de Câncer é que o nosso lado psíquico, a nossa sensibilidade sensorial também pode ganhar força, pode receber novos botõezinhos aí e a gente pode passar a ficar muito mais sensível em termos de energia e vibração. Ou seja, você é uma pessoa que vai trabalhar no automático, chega no trabalho, não sente nada, tá ali só trabalhando, vai embora, volta para casa, toma um banho, dorme igual uma tora, acorda e vai de novo no mesmo processo. De repente, durante esse período aí de 29 dias, mas também nesse período de 2 anos, que a gente vai ter dos eclipses do eixo de Capricórnio e Câncer, pode ser que você vai para o seu trabalho nos próximos dias, sente ali, tá no automático, mas de repente começa a sentir um arrepio. Começa a sentir que tem alguma coisa incomodando, começa a perceber que o seu corpo ele está extraindo sensações estranhas. Ou seja, essa água toda de Câncer, toda essa sensibilidade, ela vai pulsar aí na gente. E essas pessoas mais céticas talvez comecem a sentir isso, porque a gente está falando de Urano, que é um planeta que ele é uma anteninha que mexe com essas sensações e essas premonições, e a gente está falando de Vênus, que é o regente de Touro ali, conversando com esse Urano, ou seja, o nosso corpo físico, os nossos sentidos podem ser aguçados por esse eclipse e também por essa lunação. E obviamente por esse outro triângulo aqui que está envolvendo Júpiter já direto e Netuno em Peixes. Ou seja, isso tudo conversando com essa Lua e esse Sol em Câncer. Tá? Então pode ser que a gente fique muito sensível e não só por isso, mas também por Plutão e Lilith, que está muito próximo ali de Plutão. Então esses dois aqui, eles estão fortes, tá? A Lilith é o lado feminino de Plutão. Plutão é a 8ª maior de Marte. E a Lilith é o ponto vazio da Lua. Essa Lilith aqui é o ponto vazio da Lua. É o masculino e o feminino. Só que esses dois planetas, eles são planetas que transformam. A Lilith é como se fosse a Perséfone, que foi levada por Hades, que foi levada por Plutão para as profundezas. A Perséfone era aquela filha toda meiguinha, bonitinha, toda, sabe, fraquinha, simplesinha, e que de repente se transformou numa grande e poderosa mulher, companheira daquele que rege as profundezas. Super poderosa, super empoderada. Então essa é a Lilith, é como se ela fosse a Perséfone, tá? Então tanto a Lilith quanto Plutão são transformadores. A Lilith, ela representa o poder de transformar, de sair de um vazio, de um não pertencimento para um pertencimento poderoso. A Perséfone passa a conhecer o seu poder pessoal, seu poder feminino, o seu poder psíquico também, né? Então a Lilith tem mais ou menos essa conotação de Perséfone, tá? Por mais que para algumas pessoas falar que Lilith parece uma Perséfone, isso pode dar um nó na cabeça de quem estuda mitologia, né? Pode falar, Débora, ou é Lilith ou é Perséfone, né? Mas o nome para essa lua negra aqui, que foi dado, foi o nome de Lilith. Então, fica sendo assim. Um outro ponto que é importante a gente dar uma olhada é esse Urano aqui, tá? Fazendo esse aspecto aqui em T. Urano está fazendo uma quadratura para Marte e está fazendo uma outra quadratura ali para o eixo nodal norte, em Leão, Marte em Aquário e o eixo nodal norte em Leão. Sendo que esse eixo de Aquário e Leão, ele está passando pelo seu fechamento de ciclo, né? Dos eclipses nesse eixo. Então esse Urano aí, nos próximos 29 dias mais ou menos, ele pode vir a expor muitas coisas íntimas, profundas e intensas sobre a gente para a sociedade, para Marte ali em Aquário. Então, através das redes sociais, através dos e-mails, WhatsApp, toda essa comunicação, através de toda a tecnologia que a gente tem aí, caso a gente tenha alguma coisa ainda mal resolvida no nosso ego, e isso vai ganhar mais força ali nos próximos eclipses que vão ocorrer em Aquário e em Leão, que vai ser o fechamento, esse Urano vai estar conversando novamente com essas energias. Então é um aviso desse Urano. Ele está de alguma forma mostrando para a gente que, se caso a gente esteja maquiando alguma coisa, escondendo alguma coisa, se caso a gente não esteja sendo honesto, honrado, sincero, muita coisa pode aparecer nos próximos 29 dias, mas também nos próximos 3 meses. Mês de julho, mês de agosto, mês de setembro. Então é importante a gente tentar ser muito verdadeiro, é importante a gente tentar parar de ser muito diplomático em algumas
algumas situações, começar a olhar para as situações de uma forma mais verdadeira, se relacionar com as pessoas que têm afinidade com a gente, perceber os grupos que a gente realmente pertence. Se a gente não se sente encaixado em algum lugar, vamos ser verdadeiros com a gente mesmo. Vamos buscar fazer aquilo que fala para a nossa verdadeira vontade. Se a gente se relaciona com algumas pessoas e por trás fala pelas costas, está na hora de mudar essa postura. Ou seja, a questão de valores da Vênus, a questão da ética, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente valoriza essas nossas relações, elas precisam passar por uma mudança. É importante a gente tentar buscar ser verdadeiro nas nossas relações, tanto sociais quanto nas nossas relações íntimas. Essa Vênus também aqui conversando com esse Urano e com esse Saturno, isso pode significar início de relacionamentos kármicos, relacionamentos que precisam acontecer para resgatar alguma coisa, para ajustar alguma coisa com Saturno, né? E pode ser de repente, do nada. Tá? Então tem essa conotação também dessa lunação, da gente ter alguns saltos emocionais, ou seja, a gente sentir as nossas emoções serem remexidas aí por conta de relacionamentos afetivos. Tá? Então pode aparecer alguém, do nada, de repente, e trazer um monte de questão que está guardadinho lá no nosso interior, que a gente não quer nem olhar, mas aí é sentimento, é amor, é paixão e essas coisas a gente não controla, né? Então isso pode acontecer. Agora aqui também pode significar muita mudança em relação ao nosso trabalho, a forma como a gente vem servindo, a nossa rotina, o nosso dia a dia, ou seja, algumas coisas podem ser modificadas, algumas coisas podem ser reviradas, algumas mudanças surpreendentes podem acontecer no campo profissional, na área do trabalho, seja onde for que a gente realize alguma coisa, que a gente trabalhe, que a gente manifeste alguma coisa e que a gente coloque um pouquinho da nossa dedicação, da nossa rotina, do nosso esforço ali, pode ser que aconteçam algumas reviravoltas. E esse grande triângulo aqui, ele está vindo com mudanças e reviravoltas positivas. Provavelmente, se alguma coisa sair da sua vida, se alguma coisa mudar na sua vida, pode ser que essa mudança e essa transformação esteja ocorrendo para uma melhoria. É aquela faxina, é aquela limpeza, é aquela purificação que esse Plutão está pedindo ali, junto com essa lunação e com esse eclipse. Então, seja o que for que seja remexido aí, esse mês, nos próximos 29 dias, nos próximos 3 meses e também nos próximos 2 anos, mais ou menos, isso pode ter a ver com esses aspectos que estão ocorrendo aqui, tá? Com esse portalzinho desse eclipse que está se abrindo com esses aspectos que estão aqui. Como tem muita gente de Portugal e de outros países que assiste esse canal, eu estou evitando falar sobre setores, tá? Por exemplo, ascendente desse mapa é Áries para a gente aqui no Brasil. Isso tem uma relevância, mas para que sirva para todo mundo. E o que é mais importante de fato são os aspectos dos planetas, tá? Independente de qual casa, qual setor que caiam esses planetas ou ascendente ali para a gente aqui no Brasil. Mas para quem quiser se informar, o ascendente desse mapa do eclipse é Áries e o planeta que rege Áries é Marte. Marte está retrógrado no signo de Aquário na casa 10, ou seja, muita coisa pode ser remanejada realmente no campo profissional para a gente aqui, tá? Mas é claro que é muito importante a gente olhar no nosso mapa aonde que estão o signo de Câncer, principalmente 20 graus e 41 minutos ali, que é onde vai acontecer o eclipse e a lunação. O signo de Escorpião também é 20 graus ali, é importante ver. Os signos de Terra, que é Urano, Vênus e Saturno, bem ali no iniciozinho desses signos de Terra, e também olhar os signos de água, tá? Peixes, Escorpião e, como eu havia falado antes, Câncer. Esses são os pontos que é importante a gente dar uma olhadinha. Para quem quiser dar uma olhadinha em Marte, ver aonde que esse Marte está caindo aí no mapa de vocês, também é importante, porque ele é o planeta regente de Áries que está ali no ascendente desse mapa, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o mapa do eclipse solar que a gente vai ter parcial no signo de Câncer, da lunação também, que vai começar no signo de Câncer. Eu espero que de alguma forma essas informações ajudem vocês aí a entender o que é que está vindo pela frente, a entender como que a gente pode vir a trabalhar as nossas emoções. Só para finalizar, durante esse período de eclipse, é super importante a gente tentar manter os nossos sentimentos e os nossos pensamentos elevados e
inconscientes. Ou seja, vamos procurar ficar conscientes daquilo que a gente está sentindo, daquilo que a gente está desejando, daquilo que a gente está sonhando e também daquilo que a gente está verbalizando por aí, porque o que a gente está sentindo nesse momento é aquilo que pode se manifestar lá na frente. Os eclipses são períodos em que essa lua recebe e dá aquilo que a gente está pedindo. Ou seja, ela recebe e devolve para a gente exatamente aquilo que a gente quis, aquilo que a gente sentiu. Só que muitas vezes os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles estão num campo inconsciente. E a gente acaba pedindo inconscientemente sofrimento, dor, tristeza. Sem perceber, muitas vezes a gente pode desejar isso. Uma pessoa que se lamenta muito, uma pessoa que fica se vitimando muito, achando que o mundo está contra ela, a lua vai acabar recebendo isso, vai acabar devolvendo isso para a pessoa. Você quer se vitimar, você acha que as pessoas estão sendo más com você, então você vai receber a maldade do mundo. Porque é nesse nível que você está vibrando, é isso que você está sentindo dentro de você, é isso que você está acreditando, essa é a sua crença. Então é isso que você vai receber. E é claro que isso acontece durante toda a nossa existência, durante todo o nosso processo aqui na Terra. Mas isso se intensifica durante os eclipses. Durante os eclipses é quando a gente tem a oportunidade de trabalhar e trazer para a consciência essa transformação interna. Do que a gente sente, do que a gente intenciona. É por isso que os grandes rituais de magia ocorrem justamente nos eclipses. E grandes transformações, se vocês assistem filmes, seriados, vocês veem que grandes transformações, que grandes mudanças e grandes empoderamentos, eles ocorrem justamente nos eclipses. E se estão nos filmes, é porque de alguma forma existe uma egrégora, existe uma energia que vibra isso, existe uma verdade por trás disso. Então que a gente faça a nossa magia pessoal, que a gente utilize esse poder dos eclipses para uma transformação pessoal, para que a gente esteja consciente dos nossos sentimentos e dos nossos desejos, o que a gente está desejando, o que a gente está pensando, como a gente está sentindo durante esses eclipses, e ter consciência de que aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está pensando pode retornar para a gente. Se você estiver aí loucão, desligadão, desconectado de tudo, totalmente desconectado de si mesmo, o que estiver passando por você aí vai ser o que você vai receber daqui a 6 meses. Ou vai continuar recebendo nesse looping aí sentimental, porque a gente é o que a gente vibra, né? A gente é o que a gente pensa, o que a gente sente. Então esse período de eclipse vale a pena a gente ficar alerta, vale a pena a gente pensar que é um momento mágico, é um momento de muita energia, é um momento de portais abertos, de campos magnéticos abertos, de sombras que são projetadas aqui na Terra e sombras que são lançadas para a Lua no eclipse lunar. Tem muito significado tudo isso, vale a pena a gente interiorizar o significado disso e buscar entender o que pode acontecer no nosso interior, o que a gente tem dentro da gente que a gente quer receber como instrumento para trabalhar nos próximos 6 meses. Tá certo? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo do eclipse solar parcial no signo de Câncer. Eu espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma a entender. Desculpa, eu sei que o vídeo ficou longo, mas vocês já me conhecem, né? Vai assim mesmo. Então é isso, pessoal. Lembre-se de deixar seu joinha, que mega ultra ajuda o canal. Eu venho percebendo que vocês estão super engajados no joinha aí. Obrigada mesmo de coração. Lembre-se de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que curtem esses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses nossos encontros quase que diários aqui, tá bom? Um beijo grande para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá! Tchau, tchau.